Bom, então nós vamos entrar agora na teoria do campo cristalino. A teoria do campo cristalino é a primeira teoria de ligação para justificar a formação de compostos de coordenação. Existem três ligações que são discutidas, três modelos, né, de ligações que são discutidas, que é a teoria de ligação de valência, a TLV, a teoria do campo cristalino e a teoria do orbital molecular. A teoria de ligação de valência é uma teoria que aborda a hibridização dos orbitais. E como a teoria do campo cristalino e a teoria do orbital molecular, elas são mais avançadas e elas conseguem justificar mais fenômenos dos compostos de coordenação, a TLV ficou um pouco obsoleta. Então, assim, às vezes, até quando eu tenho um tempo, quando eu estou dando aula e eu tenho um tempo, sobra, né, um tempo ali de disciplina, eu consigo falar um pouco sobre a TLV. Aqui, como a gente não vai ter muito tempo, eu vou falar com vocês com a teoria do campo cristalino e a teoria do orbital molecular fica lá para elementos metálicos, que são as duas teorias mais aceitas hoje em dia para compostos de coordenação. Então, hoje nós vamos falar, primeiramente, de definições importantes para a teoria. Para a gente entender o que a teoria aborda, a gente precisa de algumas definições muito importantes, e essas definições permeiam muito a discussão de orbitais. Então, vamos começar falando, né, da nossa última aula. A gente estava falando um pouco sobre propriedades magnéticas, estávamos falando das cores dos complexos, e a gente via que a gente não tinha como, às vezes, justificar muito a cor de um complexo, as propriedades magnéticas. Então, o que se sabe até então, né, se sabia até então, é que tanto as propriedades magnéticas como as cores, elas são consequência de elétrons D que a gente tem no nosso centro metálico, né? A gente já conversou sobre isso, né? Quem determina ali muito a cor do meu complexo são os elétrons Ds que estão lá no meu centro metálico. Então, eu preciso de uma teoria, né, que seja satisfatória, que consiga justificar, né, a cor, as propriedades magnéticas, a estereoquímica e a força dessas ligações, porque a gente viu também que cada ligante pode mudar muito o meu centro metálico. Então, eu preciso de uma teoria para justificar tudo isso. Então, a primeira teoria que a gente pode abordar é a teoria do campo cristalino, porque ela consegue explicar muitas dessas propriedades. Então, vamos só lembrar aqui, espero que isso já esteja bem sabido aí na cabeça de vocês, que para formar um composto de coordenação, para formar um complexo, eu parto de um ácido de Lewis, né, que é uma teoria que a gente já aceitou para a gente, né, que a formação de compostos de coordenação vem de uma reação ácido e base de Lewis, onde o meu metal é o meu ácido de Lewis, é o meu centro positivo ali. Por que é um centro positivo? Porque ele é capaz de receber um par de elétrons e é formado por uma base de Lewis. Essa base de Lewis a gente chama agora de ligantes, né? Os nossos ligantes são nossas bases de Lewis, porque eles têm um par de elétrons disponíveis, ou então eles têm uma carga negativa disponível para formar, então, meu composto de coordenação. Então, a teoria do campo cristalino, ela vai tentar explicar essa ligação química em relação a essas forças eletrostáticas, a essa diferença de carga que existe entre o meu centro metálico e os meus ligantes. Qual é a teoria do campo cristalino? O que ela aborda? Ela fala que eu tenho dois tipos de força regindo ali perto do meu metal e do meu ligante. A primeira é a atração entre o íon metálico, que ele tem uma carga positiva, né, gente? Se ele não tiver uma carga positiva efetiva, né, se ele não for um cátion, ele tem uma densidade positiva. Porque, por exemplo, vou colocar aqui o ferro, mesmo o ferro no seu estado zero, ele tem um orbital D vazio. Se ele tem um orbital D vazio, esse orbital tem uma densidade positiva que pode receber, então, um par de elétrons. Então, ele continua sendo um ácido de Lewis. Então, a gente parte do pressuposto que meu íon metálico é um centro positivo, vamos dizer assim, ou com uma carga real ou com uma densidade positiva ali. E o ligante é uma carga negativa, ou simplesmente uma substância polar. O que a gente tem que pensar aqui? Uma carga positiva atrai uma carga negativa. Essa é uma força atrativa.
Quando a gente considera essa atração, né, aqui está representado muito bem, ou seja, eu tenho o meu ligante, que tem um par de elétrons, que vai compartilhar esse par de elétrons com o meu orbital dele, do metal, que tem um centro positivo. Eu só considero uma carga atrativa, né? Eu só estou considerando que ele está tendo uma atração. Mas a gente se esquece, a gente omite muitas das vezes na discussão, que existe uma repulsão existente ali. E qual que vai ser essa repulsão? O metal, independente do seu NOx, ali ele está cheio de orbital preenchido. O meu metal tem ali um tanto de elétrons preenchido. Por um exemplo, o ferro, ele é argônio, configuração do meu argônio, 4s2, 3d6. Ele tem ali, vou fazer um diagrama de quadrícula ali, agora vocês já sabem por que que o meu orbital D tem 5 orbitais, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguindo o princípio de Runge. Olha o tanto de espaço vazio que ele tem, né? Tendo esses espaços vazios, ok, cabe um par de elétrons, mas existe elétron ali ainda. E mais, o meu ligante, ele não é um par de elétrons isolado, né? Ele tem ainda aqui, por exemplo, vamos supor o cloreto. Ele tem ainda aqui, olha, um tanto de elétrons. Então, sim, de fato, existe uma força atrativa entre o metal e o meu ligante. Mas existe uma força repulsiva entre os elétrons já existentes dos ligantes e os elétrons que ocupam os orbitais D do metal. Então, agora, toda a nossa discussão vai permear nessas duas forças, na atração entre um centro positivo e um centro negativo, que ela é fato, e a repulsão que existe entre esses elétrons do orbital D e os elétrons do ligante. Então, o que a gente considera, então, na teoria do campo cristalino? Deixa eu só subir aqui isso. O que a gente considera na teoria do campo cristalino? Travou, desculpa. Os ligantes são cargas pontuais negativas. Então, agora a gente vai tentar enxergar o meu ligante como essa bolinha que tá desenhada aqui. Independente do ligante, independente do tamanho, a gente vai pensar ele como um centro negativo, carregado. E vamos pensar que o metal é o meu centro positivo. Então, ok. Então, os meus ligantes serão essas cargas negativas ao redor e aqui eu tenho o meu metal. Vamos supor, então, que o complexo tenha todas as cargas pontuais uniformemente distribuídas na superfície dessa esfera. O que isso quer dizer? Vamos pensar que eles são todos idênticos e estão sendo atraídos identicamente pelo meu metal. Então, aqui o meu ligante vai se aproximando, vai aproximar do meu metal igualmente para formar a minha ligação química. Essa é a ideia. A ideia do campo cristalino, ela pensa assim, eu tenho um metal de centro positivo, e vai chegar as cargas negativas para formar a minha ligação química. Mas será que é assim que acontece? A energia média dos orbitais D, então, do íon metálico, vai aumentar, né, com a presença dessas esferas carregadas. Consequentemente, a energia dos orbitais D também vão aumentar, né, porque antes eu tenho um metal isolado, esse é o meu metal isolado. E aí eu tenho a aproximação dessas esferas, então quando aproxima as esferas, eu fico com essa situação, né? O metal aqui cheio de carga negativa ao redor do meu ligante. E aí que a gente representa dessa maneira, né? A gente representa ali um centro octaédrico dessa maneira. Eu posso colocar isso em termos de diagrama de energia, olha só. Aqui eu tenho minha energia, eu tenho meu íon metálico livre. Então, aqui, meu íon metálico, ele geralmente tem orbitais D, vazios ou semi-preenchidos, que tem uma densidade positiva. Quando aproximam os ligantes negativos, eu vou ter, então, um aumento dessa energia. Por quê? Porque eu tenho uma energia de aproximação dos meus elétrons do ligante com o meu centro metálico e uma repulsão de elétron com elétron. Essa descrição, né, gente, ela é uma aproximação, porque a gente sabe que se os ligantes forem diferentes, eles não vão apresentar uma distribuição uniforme, né? Vamos dar um exemplo. Se eu estou aproximando um cloreto ou eu estou aproximando uma amônia, isso tem muita diferença, né? Aqui eu tenho uma carga real.
aqui eu tenho um par de elétrons. Então, assim, é uma aproximação, ok? A ideia da teoria do campo cristalino é pegar esses ligantes igualmente e aproximar ali do meu metal. E, então, por consequência, isso não é uma aproximação idêntica. Mais uma vez, é uma aproximação, não é uma realidade. Então, o eixo XYZ vai ficar mais ou menos assim, como a gente tinha visto ali na anterior. Eu vou aproximar esses meus ligantes do meu metal. Mas como será que os orbitais vão ficar quando isso acontecer? É o que a gente vai ver aqui agora. Como os orbitais D no íon metálico, eles exibem diferentes orientações e formas. Eu vou relembrar aí para quem não conseguiu assistir a aula que eu postei ontem. Então, eles nem todos vão sentir a mesma repulsão e a mesma atração de forma idêntica. Vamos agora lembrar um pouquinho os orbitais, então, que eu tenho. Olha, deu uma comida aqui a imagem, né, gente? Desculpa. Vamos lá, deixa eu até abrir uma tela em branco aqui para fazer uma lembrança. Muito bem, então vamos lá. Eu tenho o primeiro orbital D que eu tenho, né, e é o primeiro nível ali de energia que eu tenho de metal de transição, ele vem de 4s2, 3d alguma coisa, né, 3dm. Então, a primeira série de metal de transição, ela tem o primeiro orbital D no subnível, no nível 3. Quando N é igual a 3, o meu L, quem não lembra disso, assiste a aula que eu postei. Vale 0, 1 e 2. L é chamado de S, L igual a 0 é chamado de S, L igual a 1 é chamado de P, L igual a 2 é chamado de D. Para L igual a 2, eu tenho valores de ml que vai de menos L a L. Então, eu vou ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses são os valores de ml relacionados com L igual a 2 no meu terceiro nível de energia. Isso quer dizer que eu tenho 5 orientações diferentes para os meus orbitais Ds. Quais são eles? Então, eu vou desenhar aqui apenas 2 eixos, tá? Por exemplo, o meu eixo X e Y, eu vou ter halteres duplos que se encontram na bissetriz dos meus eixos X e Y. Esse é o meu orbital que eu chamo de DXY. Eu tenho um outro orbital que tem representação de superfície limite sobre o eixo XZ. Aqui não vamos nos apegar aos eixos de referência, tá? Formando, então, os meus orbitais D, X, Z. Por fim, de mesma simetria, sobre a bissetriz de 2 eixos, eu tenho o meu YZ, formando, então, os meus halteres duplos ali, com 4 cepas, formando o meu orbital DYZ. De simetria parecida, mas agora, porém, em cima dos meus eixos, eu tenho a combinação linear dos orbitais formados pelo eixo XY, que me dá um orbital que é chamado de dx2 menos y2. E, por fim, eu tenho meu toroide de revolução, formado ali ao redor de um halter, sobre o meu eixo Z, formando, então, o meu orbital DZ2. Esses são os meus 5 orbitais Ds. Esses orbitais, eu preciso que vocês saibam o nome, eu preciso que vocês saibam a simetria, eu preciso que vocês saibam onde eles estão dentro dos eixos cartesianos, porque isso vai permear toda a discussão da teoria do campo cristalino. Aqui a gente vê notoriamente que eu tenho 3 orbitais que são idênticos, né, que são muito parecidos e que aparentam se comportar de uma mesma maneira. E eu tenho 2 orbitais distintos aqui. Nós vamos conversar sobre isso agora. Dentro da teoria do campo cristalino, como que eles vão se comportar frente a um ligante. Então, aqui está desenhado, ó, o primeiro orbital D.
3DXY, 3XZ e 3YZ. Aqui eles estão desenhados bonitinhos, né? Porque eu não consigo desenhar isso assim, em cima do eixo. Aqui o eixo Z, o eixo vertical aqui principal, aqui é o meu eixo X, aqui é meu eixo Y. O meu orbital DXY, ele se encontra, então, na bissetriz dos eixos XY, o XZ na bissetriz do XZ e o YZ na bissetriz do ZY. Vamos pensar agora que eu tenho ali os meus ligantes. Vamos pensar que eu tenho 6 ligantes, tá? Para que fique uma distribuição homogênea. Então, lembrando que número igual a 6 de coordenação, a gente tem uma simetria octaédrica, pensando então no octaedro. Vocês conseguem observar que quando esse ligante se aproxima aqui do meu orbital, do meu centro, ele não toca o meu orbital DXY? Porque a aproximação acontece nos eixos, né? O mais distante possível. E os meus orbitais estão na bissetriz de 2 eixos. Então, eu não tenho nenhum ligante vindo de frente com o meu orbital. E que se a gente está falando de uma força atrativa, essa aqui, com certeza, é uma força repulsiva, né? De um elétron, de um par de elétrons vindo para um orbital que já tem elétron, ou parcialmente tem elétrons. Então, para todos esses meus orbitais que estão na bissetriz de um ângulo, essa atração, ela é favorecida, porque a aproximação aqui não encontra com nenhum orbital de frente, né? Ela não vai ter uma repulsão muito pronunciada, porque a aproximação está acontecendo nos eixos e os orbitais estão lá nas nossas bissetrizes. Agora, quando eu tenho meu orbital DZ2 e meu orbital DX2 menos Y2, e eu coloco meu ligante aqui, olha só, quando o meu ligante aproxima, ele dá de cara com o orbital. Esse ligante aproximando dá de cara com esse orbital, aqui também, aqui mais ainda, aqui também. E a mesma coisa no meu DX2 menos Y2, olha, a aproximação é no eixo. Então, aqui eu tenho uma repulsão muito grande acontecendo. Então, vamos só voltar ao conceito de orbital, que é, quando eu tenho lá no meu 3D, meus 5 orbitais, eles são orbitais de mesma energia. Independente do que a gente está falando, dentro de um átomo, eles têm a mesma energia. Alguém lembra como é que chama isso da aula passada? Orbitais de mesma energia são chamados de orbitais degenerados, não é isso? A gente fala que eles têm a mesma degenerescência. Então, ok. Então, o meu metal livre lá, ele tem esses 5 orbitais de mesma energia. Porém, quando eu coloco o meu ligante, quando eu estou formando um composto de coordenação, o que isso quer dizer? Eu estou lá no laboratório, coloquei lá o meu sal, coloquei lá cobre 2+ em solução. Na hora que eu coloco o meu ligante, por exemplo, quando eu coloco a minha amônia, isso começa a aproximação ocorre de forma diferente. Porque essa amônia aproximando de um DXY é diferente dela se aproximar de um DX2 menos Y2. Aqui a gente tem, então, uma quebra da degenerescência. O que isso quer dizer? A gente tem uma quebra de energia. A gente já não pode mais dizer que esses orbitais têm a mesma energia, porque a repulsão ali e a atração ocorrem de forma diferente. Esses orbitais aqui, que se aproximam de um ligante não de forma tão efetiva, a gente vai começar a chamá-los de T2G. T2G, então, vai ser o nome dado para esses 3 orbitais que fazem uma menor interação com os ligantes, pois eles não estão sobre os eixos cartesianos. Esses orbitais, que agora têm uma repulsão muito grande com o meu ligante, eles vão ser chamados de EG, que vão ser os orbitais de maior interação com os ligantes, pois estão sobre os eixos cartesianos. Então, agora, gente, é uma nova etapa na química, né? Até então, todo mundo que estava com o mesmo número quântico principal, todo mundo que estava com o mesmo número quântico secundário, tinha a mesma degenerescência. Agora, na presença de um ligante, isso é quebrado.
E como que isso quebra? Como que a gente vai representar isso agora? Dessa maneira. Então, vamos lá, vamos voltar ao que a gente tinha conversado. Eu tenho um íon metálico livre, os ligantes se aproximaram. Na hora que os ligantes estão se aproximando, eu aumento a minha energia, porque tem uma força atrativa e uma força repulsiva ali acontecendo. Agora, na hora que os ligantes estão de fato aproximando, eu tenho o que eu chamo de um desdobramento do campo cristalino. Aqueles orbitais que estão interagindo pouco com o meu ligante, porque a repulsão, então, vai ser diminuída, ele vai ser chamado, então, de T2G. Aqueles que subiram de energia, porque estão ali interagindo muito com o meu ligante, então tem uma força repulsiva muito grande, nós vamos chamar de EG. Raquel, de onde que vem esse nome? Esse nome vem da tabela de caracteres, que vocês vão ver na próxima disciplina. Não preocupa com isso, tá? Da mesma maneira que vocês decoraram os nomes do orbital, DXY, DZ2, DX2 menos Y2, vocês vão decorar o nome do desdobramento do campo cristalino em T2G e EG. E lá, quando vocês estiverem estudando a espectroquímica, né, quando a gente tiver espectroscopia, perdão, na próxima disciplina, vocês vão encontrar esses termos, tá? Agora não. Só saber que eles têm esse nome. E isso vem da energia desses orbitais, ok? Então, como a gente viu, esses elétrons são de maior energia porque tem maior repulsão. Então, os meus orbitais EG têm maior repulsão. E os meus de menor energia vão ser chamados de T2G. Muito bem. Agora, a gente vai dar nome para esse diagrama que a gente está vendo. Essa diferença de energia que existe entre um orbital D para um outro orbital D é chamado de energia de desdobramento do campo cristalino. Esse delta, então, delta, é chamado de energia de desdobramento do campo cristalino. Ou seja, quando o metal está ali na minha solução, vem se aproximando os ligantes, esse campo vai se desdobrando. A gente vai diferenciando a energia do meu orbital D. E este valor de delta, que é o desdobramento do campo cristalino, ele depende do metal e da natureza do ligante. Concorda comigo? Porque o metal, dependendo da quantidade de elétrons que ele tem, ele vai atrair e vai repelir o ligante de acordo com a sua força. E o meu ligante, dependendo do meu ligante, ele vai ser mais atraído ou mais repelido. Então, como a gente viu lá atrás, todas as propriedades e toda a energia do meu composto de coordenação tem dois fatores, ligante e metal. E isso também diz muito sobre a cor, sobre as propriedades magnéticas, e hoje nós vamos ver como que a gente vai calcular, espero que hoje, a gente vai calcular essa energia. Esse desdobramento de um campo cristalino, ele tem um nome importante que é chamado também de 10dQ. É a mesma coisa, tá? O 10dQ é o valor exato dessa energia. A gente vai ver como que a gente calcula esse valor. Então, 3 nomes importantes aqui para a gente agora, novos, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, né? Que são os orbitais degenerados que têm menor energia, que é o T2G. Os orbitais degenerados que têm maior energia, que é o EG. O desdobramento do campo cristalino, que é a mesma coisa de 10dQ, que é o valor dessa energia. São conceitos novos para vocês, né? Eu tenho certeza que vocês nunca tinham ouvido falar nisso. Então, tá aqui a definição de desdobramento do nosso campo cristalino. Então, agora vamos continuar nas nossas definições. Muito bem. Então, agora eu tenho aqui o meu diagrama EG, o meu diagrama T2G, o meu desdobramento do campo cristalino, o meu delta, que é chamado de 10dQ. E aí, vamos tentar justificar a cor, né? Como é que a cor, então, acontece dentro desse meu campo? A diferença de energia do delta, né, entre o conjunto EG e T2G, dos orbitais D, é da mesma ordem de grandeza que um fóton de uma luz visível. Ou seja, um elétron está aqui. Para ele ser excitado dentro do lado do meu orbital D mesmo, né, isso cai numa mesma energia de um fóton, tá, gente? Então, é possível um complexo de metal de transição absorver uma luz visível, excitar um dos elétrons
que está lá no meu orbital D, e para um orbital D de maior energia. Então, é isso que acontece lá dentro do meu metal. Eu tenho um elétron aqui que está no meu T2G, eu dou energia para ele, ele é citado para o EG. Observe que é uma energia de um orbital D para um orbital D. Então, muito bem. Então, aqui agora é o meu diagrama. Opa, desculpa. Aqui é o meu diagrama de energia. Agora, a gente vai. Vou voltar aqui. A gente vai nos poupar dessa etapa aqui, do íon livre, tá? A gente sempre vai desenhar daqui para frente, ou seja, minha ligação química já foi formada. Então, aqui é o que acontecia lá no meu íon. Eu tenho meus orbitais degenerados. Na presença de um ligante, há um desdobramento dos meus orbitais T2G e dos meus orbitais EG. Essa diferença é chamada de 10dQ, ou delta, né? O desdobramento do campo cristalino. Aqui é um total de energia. Aqui, então, eu tenho que cada orbital T2G vai sofrer uma estabilização. Por que estabilização, gente? Porque como não está ali no eixo, a repulsão é diminuída, a minha energia é abaixada. Então, quanto mais baixa essa energia, mais estável é o meu complexo. E aqui em cima, então, eu vou ter uma desestabilização, né? Porque eu tenho muita repulsão. No total, quando eu tenho ali 3 orbitais no total de energia para totalizar 10dQ, e tenho 2 orbitais aqui de desestabilização, o total dá 10dQ. Para que isso fique igual, eu tenho que ter uma estabilização de 4, 10dQ para baixo e 6dQ para cima. Eu sei que isso para vocês, por enquanto, deve estar esquisito, mas é como se aqui fosse uma estabilização de X e aqui uma desestabilização de Y. São valores, né? Só uma coisa importante, como é uma estabilização, a energia tem que ser diminuída, tem que ter um valor negativo, concorda? Então, quando estabiliza, diminui a energia, tem que ter uma carga negativa ali. Como desestabiliza, tem que aumentar a energia, essa carga, ela é positiva. Nós vamos chegar nas contas, tá? Fiquem calmos, é só para a gente ter a consciência do que a gente está... Esses são termos, tá? E os cálculos vão vir lá na frente, quando a gente estiver familiarizado com esses termos. Então, esse valor numérico, gente, é a medida da força do campo eletrostático. E de onde é que eu tiro isso, gente? De um dado experimental, tá? Eu não tenho como saber esse valor, eu tenho como medir através de espectroscopia. A gente já viu lá, por exemplo, um espectro de absorção na região ultravioleta e do visível, é assim mesmo que a gente vai calcular. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai calcular isso. Então, vamos lá. Vamos voltar na tecla da cor, né? A transição que envolve a excitação de um elétron de um conjunto de orbitais D é chamada de transição DD. Por quê? Agora eu tenho um elétron que possivelmente está ali embaixo, no meu campo T2G. Há uma coisa importante. Alguns livros consideram o orbital T2G como só T2, tá, gente? E o meu EG só como E. Isso é uma nomenclatura mais nova. Que vem lá da tabela de caracteres, tá? Mas ainda assim a gente costuma chamar de T2G e EG. Mas se vocês estudarem para algum livro mais novo, ele vai chamar só de T2 e E, tá? São sinônimos. A magnitude, então, desse desdobramento do campo cristalino dá a cor do meu complexo, né? Ou seja, o tanto que ele tem que ser excitado e o tanto que ele vai voltar com essa energia vai me dar a cor do meu complexo. Então, a gente fala que a cor do complexo, ela está dentro de uma transição DD. Então, o que acontece? Como eu vou voltar aqui antes de falar disso. Como eu disse para vocês lá na aula passada, eu tenho, por exemplo, cobalto 3+, eu tenho ferro 3+, tenho, não sei, titânio 4+. O metal, ele me fala muito sobre a cor do meu complexo, mas ele não determina a cor. O que determina a cor vai ser o meu ligante. Ou seja, o mesmo complexo, com a mesma carga e o mesmo metal, vai depender do ligante a cor. E nós vamos ver agora como que o ligante pode mudar isso. Isso foi classificado como uma série espectroquímica de ligantes. Os ligantes, eles são colocados em uma ordem de capacidade de aumentar a energia
desse campo cristalino. A boa notícia é que essa série não deve e não tem que ser decorada. Ela está nas provas, ela está nos concursos, ela está ali como uma tabela, tá bom? Igual a gente tem uma tabela, por exemplo, a tabela periódica, quando se fala de série espectroquímica, ela está lá. Ninguém tem que saber essa série espectroquímica de cor. Imagina, saber todos os ligantes, a força desse ligante? Então, não faz sentido. Isso, então, foi colocado... Isso aqui é um reduzido, tá? Quando a gente for falar de série espectroquímica, eu vou colocar a série inteira. Aqui tem alguns dos principais ligantes, né? A gente sabe que os ligantes, eles vão ligar de forma diferente com o meu metal. E aí, isso foi colocado de acordo com a força desse campo. Então, o aumento do meu campo cristalino está nesse sentido aqui, olha. O que isso quer dizer? Meu cloreto aumenta pouco o meu campo. Ou seja, o meu cloreto é um ligante fraco. Ele não consegue, quando eu falo aumentar o campo, gente, é aumentar essa diferença. 1, 2, 3, 1, 2. Isso aqui é a diferença. Então, quando eu falo que o meu ligante está aumentando o meu campo, ele está distanciando esses dois conjuntos de orbitais. O cloreto, ele é fraco, ele não consegue desdobrar muito esse campo. Lá na outra ponta, eu tenho cianeto. Tem cianeto, tem CO também, CO está bem aqui no topo aqui. São ligantes que conseguem distanciar muito esse desdobramento, porque eles são ligantes de campo forte. A gente fala que eles são ligantes fortes, ok? Olha aqui, ó, etileno de amina, tá lá na meiuca da tabela, a amônia tá ali no meio, e aí a gente vai conversar quando que eu considero ele forte, quando eu considero ele fraco, lá na frente. Então, a magnitude do desdobramento de delta aumenta de acordo com a série espectroquímica. Os ligantes que se localizam no lado mais baixo de delta, ou seja, lá na esquerda, são chamados de ligantes de campo fraco. Aqueles que localizam lá na ponta direita são chamados de ligantes de campo forte. Mais uma vez, não decore, vai estar lá. Então, o que isso quer dizer? Um ligante de campo fraco vai ter esse desdobramento muito pequeno. Um ligante de campo forte vai aumentar muito esse desdobramento. E aí, então, aqui a gente vai ter que conversar agora sobre uma nova visão sobre preenchimento. Desculpa aí, tá, gente? Tá em português de Portugal. Por isso tá aqui octaédrico assim, tá? Tá num campo. Porque é o livro do Hewing. Esse é um dos livros mais importantes da química inorgânica, tá, gente? É um dos livros mais complexos, mas é o melhor livro de química inorgânica que a gente tem. Infelizmente, não tem ele em português, tem ele em inglês e ele em espanhol, e tem ele também em português de Portugal. Mas em português do Brasil não tem, mas é o melhor livro, tá? É o livro que geralmente as provas são elaboradas. Provas de concurso, prova de seleção de mestrado, doutorado, as minhas provas, geralmente eu pego sempre umas questões de lá. É um ótimo livro. É um livro para quem quer seguir na carreira da química inorgânica, tem que ter. É um livro de cabeceira da gente. Então, é o seguinte, então aqui eu vejo que um ligante de campo fraco, ele vai, então, ter essa diferença de energia pequena. O ligante de campo forte, ele vai ter essa diferença de energia grande. Então, eu queria conversar com você sobre o preenchimento. A gente sabe que lá na regra de Hund, 1, 2, 3, 4, 5. A regra de Hund, ela é muito clara. Eu preciso ocupar o máximo de orbitais de mesma energia. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um átomo que é D5, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria uma nova possibilidade, que seria 1, 2, 3, 4, 5. Essa possibilidade é uma possibilidade que vai contra a regra de Hund. Por que a regra de Hund me diz que eu tenho que preencher assim primeiro e não assim? Por que eu tenho que preencher na forma de A e não na forma de B? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra por que eu tenho que preencher na forma de A e não na forma de B?
Alguém? Vocês estão me escutando, gente? Espera aí, repete a pergunta, por favor. A regra de Hund, ela me diz que eu tenho sempre que preencher elétrons segundo essa distribuição, porque eu tenho que ter o maior número de orbitais preenchidos. Então, quando eu tenho, por exemplo, um elétron D5, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, e não essa distribuição, porque a gente sabe que em cada orbital cabem 2 elétrons, por causa do número quântico de spin, que vai ter 2 valores, mais meio e menos meio. Então, eu posso, em cada orbital, colocar 2 elétrons. É o máximo que cabe dentro de cada orbital. Por que a gente não pode preencher assim? Colocar 2 elétrons de uma vez em cada orbital, e a gente é obrigada a colocar no máximo de orbitais possíveis. Aqui, gente, eu tenho 5 elétrons ocupando cada um orbital. Quando eu coloco estes 2 elétrons dentro de um mesmo orbital, existe uma força de repulsão. Ok? Repulsão. Então, perfeito. Então, é isso. A repulsão dentro de um mesmo orbital, ela existe. Muitas vezes ela é compensada, porque ele ocupa todo mundo o mesmo orbital, acaba estabilizando, melhor do que preencher um orbital de maior número quântico principal. Mas existe essa força de repulsão. Quando eu vou preencher, então, aqui, eu tenho, olha, 1, 2, 3, eu vou dividir, tá? 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, então, agora eu tenho 2 possibilidades. Por exemplo, aqui eu tenho 5 elétrons, tá? 5 elétrons. Eu vou poder preencher da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5, que é da maneira que está preenchida aqui. Assim, eu sigo a regra de Hund, né? Eu tenho maior número de orbitais preenchidos, menor repulsão. Aqui, olha, 1, 2, 3. Olha a diferença de energia desse orbital para esse. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Quando eu tenho essa diferença de energia muito grande, eu tenho que esse preenchimento aqui não é favorecido. Eu acabo tendo que emparelhar estes elétrons. Então, é a primeira fase de preenchimento que a gente tem que saber é essa. Quando eu tenho um campo pequeno, quando o meu delta é pequenininho, quando o meu campo ele é fraco, eu vou ter que seguir a regra de Hund e eu vou obedecer o maior preenchimento possível de orbitais. Quando o meu campo ele é forte, eu não consigo mais obedecer a regra de Hund, porque essa diferença de energia é muito grande. Eu acabo tendo que emparelhar os meus elétrons. E isso é óbvio em termos de energia, né? Ai, Raquel, quando que eu vou saber que é campo forte, campo fraco? Nós vamos ver quando. Eu agora só estou definindo quando o campo é forte, quando o campo é fraco. Olha só que interessante, como que isso representa para a gente. Aqui eu tenho 3 compostos de coordenação formados por níquel. Níquel com água, níquel com amônia e níquel com etileno de amina, ok? Níquel com água, solução verde. Níquel com amônia, uma solução já azulada. Níquel com etileno de amina, violeta. Então, vamos ver aqui, olha, gente. Azul, verde, violeta. Tá vendo? Eu estou aqui bem perto aqui do espectro eletromagnético, são todos vizinhos, né? Como eu disse para vocês, dificilmente um metal vai ter uma solução verde e uma vermelha, né? Estão opostos ali na minha absorção na região do visível. Eles geralmente são vizinhos ali. Então, eu tenho ali 3 cores vizinhas. Eu tenho o meu verde, o meu azul e o meu violeta. Deixa eu colocar um violeta aqui para não ficar parecendo verde, né? Um violeta. O que muda, né? Então, vamos ver. Neste metal aqui, neste complexo aqui, eu tenho níquel 2+. Neste daqui, eu também tenho níquel 2+, porque a amônia é neutra, então a carga aqui de fora do meu complexo é a carga do meu metal. E aqui a etileno de amina também é neutra, então eu tenho também meu níquel 2+. Então, a gente vê que é o mesmo metal.
eu estou sempre falando de níquel 2+. Porém, os meus ligantes mudam. Quando eu venho aqui na minha série espectroquímica, eu vejo que a água está ali mais fraca, né, gente? Ela está ali bem perto do minha ponta esquerda da série espectroquímica. Então, a água, ela é de natureza fraca, enquanto quem está mais para cá é de natureza forte. Eu só vou contar para vocês uma coisa. A água é o limite do campo fraco, ok? Eu ia falar isso lá na frente, mas eu vou falar aqui de uma vez. Daqui para frente é considerado forte, daqui para trás é considerado fraco. Essa aqui, mais uma vez, é uma série espectroquímica reduzida, tá bom, gente? Ela é gigantesca, ela tem vários ligantes, né? É só para que a gente veja aqui como que vai funcionar. Então, tudo bem. Então, aqui eu sei que a água está ligada num campo fraco. E a amônia e a minha etileno de amina vai ligar, então, no campo forte. Então, esses aqui são campos fortes e a água campo fraco. Quando eu tenho preenchimento, vamos ver o níquel, né? Vamos lembrar do níquel. Níquel 0, ele é argônio. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, peraí. Eu coloquei, não coloquei o argônio. O níquel 0, ele vai ser, vou fazer ele normal, depois a gente arruma ele. Ele é argônio, 4s2, 3d, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8. Ele é assim. A gente sabe que ele neutro, o níquel neutro, ele vai ficar argônio, 4s0, 3d, 10. Porque a gente sabe que tem um preenchimento total do orbital D ali. Níquel 2+, ele vai ser argônio, 4s0, 3d8. Lembrando que os orbitais D8, eles geralmente tendem a ter o número de coordenação igual a 4. A gente vai ver lá na nossa aula de preenchimento desses diagramas que o níquel D8 ele é uma exceção, ele pode fazer número de coordenação igual a 6. E depois a gente vai contar por quê, tá? Então, eu tenho meu níquel, então ele está lá ligado com 6 águas, então ele vai ter um preenchimento, então, de 8 elétrons. Então, como a água é um campo fraco, essa energia aqui, ela é mais baixa, eu vou seguir a regra de Hund. Então, eu vou preencher da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Preenchi os meus elétrons. Deixa eu só fazer uma consideração aqui para a gente já conversar sobre isso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observem que a gente já tem 3 elétrons emparelhados no meu íon livre, concorda? Quando eu faço a distribuição do meu ligante, do meu metal livre, ele já tem 3 elétrons emparelhados, né? Então, esses 3 elétrons aqui continuam emparelhados, a gente não aumenta nem ganha. Quando eu coloco a minha amônia, ele vai continuar assim, porque esses 3 elétrons já estavam emparelhados, mas agora o desdobramento é muito grande. Se eu tivesse que emparelhar um elétron, ele seria emparelhado, porque a amônia já tem um campo maior. E lá na minha etileno de amina, a mesma coisa, esse campo é maior. Agora, eu quero que vocês parem aqui comigo e a gente faça algumas ideias de cálculo, porque essa disciplina tem muito cálculo. Vamos ver se vocês lembram da aula de química fundamental, hein? Vamos ver. Como que eu meço a energia de um elétron dentro, qual é a fórmula que eu vou usar para medir a energia dentro de um átomo para um elétron? Alguém lembra? Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, vezes Ni. Lembraram? Quanto que vale a constante de Planck? 6,626 vezes 10 a menos 34. Nossa, Raquel, eu achei que eu nunca mais ia ver isso. Vocês vão ver isso em quase todas as disciplinas, tá, gente? Quase todas. Então, quem não lembra aí, é bom lembrar.
O comprimento de onda e a frequência estão relacionados com a velocidade da luz, onde a velocidade da luz é igual à frequência vezes o comprimento de onda. Lembrando que a velocidade da luz vale 2,988 vezes 10 a 8 metros por segundo. Lembrando que a constante de Planck, ela é igual aos joules vezes segundos. Por quê? Segundo é menos 1, né? Vamos ver. Energia é joule, frequência é segundos a menos 1. Então, se eu tenho energia é igual a Hν, energia é igual a joule, constante de Planck vezes a frequência, que é segundos a menos 1. Então, a constante de Planck é igual a joules vezes segundos. E a gente representa joule vezes segundos sem um vezes, hein, gente? Joule vezes segundo, aqui é uns segundos, que tá horrível. Muito bem. Então, eu posso dizer que a minha frequência é igual à velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Concorda? Quando eu junto essa equação com essa equação, eu tenho que a energia é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Então, o que a gente tem? Que quanto maior o meu comprimento de onda, menor a minha energia. Quando eu olho para cá, olha, eu vejo que a absorção da minha água está lá em 720 nanômetros. 720 nanômetros está mais ou menos aqui, né? Está mais ou menos aqui. Se ele absorve aqui, o meu complexo se apresenta na cor verde. Então, quanto maior a energia, o comprimento de onda, menor a energia. Então, aqui, maior comprimento de onda, menor vai ser essa energia aqui. Vamos lá. Quando eu tenho a minha amônia, eu tenho uma absorção máxima de 570. Eu já começa a cair mais ou menos aqui, assim, né? Bem aqui no meu limitezinho, assim. Então, eu vou ter já um complexo de coloração azul, quase violeta já, né? E já aumentou um pouco a energia, porque o comprimento de onda já diminuiu um pouquinho. Então, já aumentou essa energia. Agora, quando eu tenho a minha amônia, a metileno de amina, ele está lá em 545. 545 está mais ou menos aqui assim, né? Que ele já está quase ali no limite do vermelho para o meu violáceo, que a gente vai ver ali realmente da cor violácea. Então, vamos lembrar que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Quem não lembra dessas fórmulas, está na hora de lembrar, porque nós vamos usá-las muito nessa disciplina. Muito bem. Então, a gente falou um pouco da cor, né? A cor relacionada com o meu ligante. Agora, a gente tem que entender também sobre as propriedades magnéticas, né? As propriedades magnéticas, ela vem do paramagnetismo, que a gente já viu isso lá na aula, quando a gente falou de comportamento magnético. Então, com base na regra de Hund, a gente supõe que os elétrons ocupem primeiro os orbitais vazios, de menor energia, e depois ocupem, né, os orbitais maiores com seus spins paralelos. Então, primeiro a gente vai seguir a regra de Hund, os menores orbitais vão ser preenchidos primeiros por elétrons de forma desemparelhada. A partir do momento que eu começo a aumentar a quantidade de elétrons, então, ou eu preencho aqui em cima, se a diferença de energia for pequena, ou eu preencho embaixo. E aí, a gente tem que lembrar, elétrons desemparelhados traz um comportamento paramagnético, então, possivelmente, ele pode ter um magnetismo pronunciado. Todo mundo emparelhado, diamagnético, não tem magnetismo. Então, a gente acabou de ver que eu tenho duas possibilidades. Quando eu tenho 3 elétrons, eles são preenchidos de forma simples, né? Ocupa o primeiro, o segundo e o orbital de menor energia. Agora, quando eu vou colocar o 4º elétron, eu tenho duas possibilidades. Ou eu subo com ele na sua forma desemparelhada, ou eu emparelho ele. Quando eu emparelho ele, eu vou falar que a energia de emparelhamento de spin é maior que o desdobramento. O que isso quer dizer, gente? Eu tenho duas energias.
Para eu colocar este elétron aqui em cima, eu tenho que vencer essa energia. Eu tenho que vencer esse desdobramento. Essa energia tem um valor considerável, um valor teórico. Agora, para emparelhar este elétron aqui, eu também gasto energia. E essa energia é chamada de emparelhamento. Se essa energia aqui for muito pequena, eu compenso desemparelhar. Se essa energia for muito grande, compensa emparelhar. Então, quando eu tenho a energia aqui pequena, a gente fala que a energia de emparelhamento é maior, então compensa preencher lá em cima. Quando a energia de emparelhamento, né, o delta, for maior que a energia de emparelhamento de spin, a gente vai acabar emparelhando ele. E quem vai me dizer isso é meu valor de 10dQ. Isso são valores que são valores encontrados, são valores fornecidos. Quando eu tenho esse preenchimento sem emparelhar, eu vou falar que o meu complexo é de spin alto. O que isso quer dizer? O spin foi preenchido lá em cima, lá no alto. Quando o meu elétron for preenchido lá embaixo, eu vou chamar... Opa, aqui está errado. Ele vai ser chamado de spin baixo. Ou seja, emparelhou, colocou todo mundo lá embaixo. Então, toda vez que tiver preenchido lá embaixo, vai ser spin baixo. Quando preencher os orbitais EG, vão ser chamados de spin alto. Então, esses são conceitos que a gente tem que ter para a gente continuar a nossa aula. Primeiro, desdobramento do campo em P2G e EG. Então, o desdobramento em P2G e EG. O valor dessa energia, que é chamado de desdobramento do campo cristalino, ou então chamado de valor algébrico de 10dQ. A gente tem que saber que quando a gente preenche todo mundo embaixo, é chamado, emparelhado, né? É chamado de spin baixo. Quando a gente preenche todo mundo respeitando a regra de Hund, porque essa energia é pequena, a gente vai chamar isso de spin alto. Essas são as definições importantes. Agora a gente vai começar a medir essa energia. Vamos começar a discutir. Quando eu tenho titânio e água, titânio e amônia, como que eu vou preencher? Spin alto ou spin baixo? Então, a gente vai começar a conversar sobre a energia de estabilização do campo cristalino. Deixa eu ver se eu tenho tempo, né? Tem. A gente vai sempre começar a tratar dos compostos que são octaédricos, ok? Então, a gente sempre está conversando aqui sobre compostos octaédricos. Por que compostos octaédricos? A gente viu que os ligantes, de maneira mais estável, eles chegam ali ao redor do meu metal tridimensionalmente, sobre todos os eixos. Então, é favorecida essa energia ser no meu campo octaédrico. Eu vou começar com os meus complexos de configuração eletrônica D1, ok? Quem é D1, por exemplo? Titânio, vamos pensar aqui. Titânio, ele tem a configuração argônio, 4s2, 3d2. Se eu tenho titânio 3+, ele vai ser 4 argônio, 4s0, 3d1. Então, titânio 3+, ok? Estou falando de um complexo de titânio 3+. Quando eu tenho titânio 3+, ele vai ter apenas este elétron aqui no meu orbital D. Só lembrando que estes orbitais que estão aqui embaixo está em forma aleatória, tá, gente? Eu só coloquei aqui na mesma sequência que eu coloquei aqui, porque aqui eles são todos degenerados. Eles têm a mesma energia. Na hora que chegou o meu ligante, o que acontece com o campo? Ele desdobra. Ele vai desdobrar nos orbitais T2G, que são DXZ, DYZ e DXY, porque eles não estão sobre os eixos, então isso diminui muito a repulsão. Então, aqueles lá em cima são DZ2, X2 menos Y2, porque o ligante aproximou muito e teve muita repulsão. Aqui, neste caso, eu não tenho nem que questionar, né, gente? O primeiro elétron, ele vem para o meu orbital aqui de baixo. Aqui no D1, eu não tenho que ficar discutindo
Onde que vai o elétron? Porque eu só tenho essa opção. E, ó, já tinha um preenchimento ali, hein? Então, neste caso, eu falo que só tem uma opção, que é uma estabilização do campo cristalino de menos 4 dQ. Ou seja, um elétron preencheu ali embaixo e deslocou o meu campo em menos 4 daqui. Por que menos, gente? Porque é de estabilização. Então, eu falo que quando eu tenho um composto de coordenação que tem a distribuição D1, a minha estabilização é de menos 4 dQ. Este valor experimental é na ordem de 240 kJ por mol. Gente, esse valor aqui, na ordem de 200 kJ por mol, é a energia de uma ligação química, viu? Geralmente, a ligação química está na ordem ali de 200 kJ, mais ou menos. E esse valor foi tirado da onde? Foi tirado de um dado experimental. Deixa eu apagar aqui só para a gente, eu fiz umas continhas aqui, eu esqueço que tem... Esse valor, então, é um valor experimental de 240 kJ por mol. E aí a gente pode fazer umas continhas. A continha é o quê? A gente sabe que 10 dQ valem 240 kJ por mol, dado experimental. 4 dQs vão valer quanto? Faz uma continha aí, vale 96 kJ por mol. O que isso quer dizer? Titânio livre não tem estabilização. Quando eu coloco, por exemplo, 6 águas ali ao redor, que é um ligante de campo fraco, isso estabiliza em 96 kJ. Isso estabiliza muito o meu complexo. O que isso está querendo dizer? Em solução, é melhor eu ter um complexo de titânio com 6 moléculas de água coordenadas do que simplesmente um titânio livre. Vocês conseguem entender isso? Lembra que eu falei com vocês? Geralmente, quando eu estou em solução aquosa, quando eu tenho um composto de coordenação, eu nunca tenho um íon livre, ele está sempre coordenado com a água. Lembra que eu falei isso com vocês? Geralmente porque eu tenho ali, para cada metal ali, eu tenho uma estabilização de 96 kJ por mol. Isso estabiliza muito o meu sistema, né? Uma estabilização de 100 kJ por mol ajuda o meu sistema a ser estabilizado. Então, na hora que eu gotejo ali titânio na solução, por exemplo, sei lá, oxalato de titânio, vamos supor, e aí eu tenho ali na minha solução titânio e água, a água complexa com o meu titânio, porque vai estabilizar muito o meu sistema. Então, D1 não tem o que discutir. D1 a gente sabe ali que vai ser estabilizado. Vamos passar para o D2, né? Vamos pegar ali um complexo D2. Quando eu tenho D2, eu também estou na mesma situação do meu D1. Eu não tenho que discutir, porque todos eles vão ser preenchidos ali embaixo. Jamais eu vou preencher alguém que tenha maior energia. E aí, neste caso, como eu tenho 2 elétrons dentro da estabilização de 4 dQs, 4 vezes 2, menos 8 dQs. Então, desculpa, gente. Então, quando eu tenho 2 elétrons ali estabilizando o meu sistema, eu vou ter, então, uma estabilização de menos 8 dQs, porque cada elétron aqui embaixo vai valer 4 dQs. Eu só vou pegar um exemplo lá no final para dar agora valores, tá, gente? Quando eu tenho um complexo D3, é a mesma coisa. Olha, eu não preciso pensar, todos vão ser estabilizados. E ali, então, agora eu vou ter uma estabilização de menos 12 dQs. Por que menos 12 dQs? Porque cada elétron aqui está sendo estabilizado de 4 dQs. Se eu tenho 3 elétrons, vão ser estabilizados de menos 12 dQs. Então, o que isso quer dizer? Quando eu tenho um ligante perto de um centro metálico que tem a configuração D3, com certeza o meu sistema vai ser estabilizado. A gente fala que meu sistema houve uma estabilização do meu campo cristalino. Então, o complexo é formado. Agora, quando eu tenho D4, eu tenho que parar e pensar. Eu tenho que analisar. Aí, a partir de agora, a gente vai ter que entrar em considerações importantes. Eu tenho 2 possibilidades, então, para o D4. Vamos lá nas possibilidades. Preencher 1, 2, 3, 4 elétrons lá em cima. Lembrando que quando eu tenho esse preenchimento, eu vou chamar esse preenchimento de spin alto. Spin alto.
Então, a minha primeira possibilidade é preenchimento de spin alto. A segunda possibilidade é o preenchimento de spin baixo. Spin baixo. Como eu vou escolher isso? Depende do quê? Depende da energia. Depende da minha energia. E quais são os fatores, né, que vai mandar nessa energia? Nós vamos conversar sobre isso. Aqui, vamos ver o quanto que meu sistema é estabilizado. Quando eu tenho um spin alto, eu vou ter 1, 2, 3 spins, 3 elétrons, estabilizando com 4 dQs. Então, eu tenho 3 vezes menos 4. Mas agora, eu tenho um elétron lá em cima, que vale 6 dQs, como a gente viu. Como eu tenho 6 dQs, eu vou ter mais 6 dQs. Eu tenho um elétron só lá em cima. 3 vezes menos 4, menos 12, com mais 6, menos 6 dQs. Deste lado de cá, eu tenho um spin alto, eu vou ter 1, 2, 3, 4 elétrons estabilizando ali no meu 4 dQs. Só que agora eu tenho uma força adicional, gente. Eu preciso saber quanto de energia vai gastar para eu emparelhar. Porque concorda que é uma compensação? Eu vou gastar energia porque vai ser desestabilizando o meu sistema ali. Eu vou ter um elétron ali embaixo, emparelhado, então eu vou gastar uma energia de repulsão. O que compensa? Colocar ele lá em cima, colocar ele lá embaixo. Essa energia, ela vai ter que ser compensada para ele ser de spin baixo. Se não compensar, ele vai ser spin alto. Então, P para a gente vai ser energia gasta para emparelhar o elétron. P é energia de emparelhamento, ok? Então, agora a gente vai ter que sempre considerar quando ele já for emparelhado. Quando ele for emparelhado, a gente vai ter que considerar essa soma de energia. Por que é soma? Porque desestabiliza, não estabiliza o meu sistema. Bom, vamos preencher aqui de novo. Deixa eu preencher todo mundo aqui. Ficou igual, né? Então, qual que vai acontecer, gente? Quando que isso vai acontecer? Isso vai depender de dados experimentais. Se o campo for forte, o que quer dizer que o campo forte? Quer dizer que isso aqui é muito grande, como a gente viu. Campo forte, vamos lembrar que o campo forte vai favorecer o meu spin baixo. E quando o campo for fraco, que vai ser essa diferença de energia pequena, ele favorece spin alto. O meu campo é forte quando o meu DSDQ, ou seja, quando a minha energia ela é maior que a energia de emparelhamento, né? Ou seja, aqui é muito maior, então é mais fácil emparelhar. O meu campo é fraco quando o meu DSDQ é menor do que o meu emparelhamento, ou seja, é mais fácil emparelhar aqui, ó, é mais fácil preencher lá em cima do que emparelhar. Então, quando eu tenho o emparelhamento favorecido, vai ser preenchido no T2G. Quando o meu emparelhamento não for favorecido, vai ser preenchido no meu EG. Vamos fazer, então, um exercício para a gente ver quando que vai ser favorecido. Vamos ver o exercício todo. Eu vou ler todo o exercício, depois a gente faz um por um. Considere a reação. Manganês 3+, então eu tenho um íon livre aqui em solução, manganês 3+, mais 6 moléculas de água, formando, então, o meu complexo de manganês com 6 águas. Uma carga ali de 3+, porque a água é neutra. Para o complexo formado, né, para este complexo, então, aqui, o valor de 10DQ é de 250 kJ por mol. Tá vendo, gente? É um dado experimental. Foi dado aqui, ó, 250 kJ por mol. Para o manganês gasoso, para emparelhar um elétron, gasta 300 kJ por mol. Mais uma vez, dado experimental, a gente não tira nada do sovaco. Isso é no estado gasoso, né, gente? Porque geralmente essas medidas são feitas em estado gasoso porque diminui a interação átomo-átomo. Suponha que no complexo o valor de emparelhamento seja 20% menor, né? Porque perdeu ali na interação. Então, este valor aqui dentro do complexo é 20% menor, ok? A pergunta é, o complexo é de campo forte ou campo fraco? De acordo com a TCC, desenhe o diagrama de níveis de energia mostrando os orbitais D do íon manganês 3+, antes e depois da complexação.
faça as respectivas distribuições eletrônicas. Calcule em quilojoules por mol a energia do campo cristalino, a energia de estabilização do campo cristalino envolvida na formação do complexo. Esse é um exercício completo. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu só copiei aqui os dados que foram dados lá atrás, tá? Ou seja, ele falou, o nosso íon é manganês 3+, o meu complexo é o de manganês com 6 moléculas de água, o meu valor de 10dQ é 250 kJ por mol, e o meu emparelhamento é de 300 kJ por mol no estado gasoso. Mas no complexo ele é 20% menor. Então, vamos lá, esses são os dados. Vamos começar? Sempre tem que ser assim, ok, gente? Por onde eu começo? Começo pela distribuição eletrônica do metal. É isso que eu estou querendo achar. É isso que eu estou querendo ver. Então, começa pela distribuição eletrônica. Eu já adiantei minha vida aqui, coloquei a distribuição eletrônica do manganês, que é a configuração eletrônica do argônio mais 4s2, 3d5. Ali eu tenho o meu manganês 3+. Então, eu vou tirar 2 elétrons do S, vou tirar um elétron do D. Então, vai ficar argônio 4s0, 3d4. Então, é um metal de carga D4. Aí é aquela situação lá, vamos ter que pensar. Então, eu tenho duas possibilidades, né? Aquele preenchimento de spin alto, ou eu tenho a possibilidade de spin baixo. Vou ter que fazer conta. Vou ter que fazer conta, porque ele me deu 10dQ, ele me deu o emparelhamento e eu vou ter que ver qual que vai ser estabilizado. Vamos começar... Eu fiz aqui, nem eu sei. Vamos começar com a pergunta: o complexo é campo forte ou campo fraco? Aqui eu já fiz uma consideração, tá, gente? O que eu fiz a consideração? Eu tenho o emparelhamento é 300 kJ por mol. Vezes 80%, porque ele perdeu 20%, né? Ele vai ser, então, de 240 kJ por mol, ok? Então, P aqui, para mim, vale 200 kJ por mol. E 10dQ vale 250 kJ por mol. A gente sabe que 10dQ, neste caso, é maior do que P, concorda? 10 kJ só, mas é maior. 10 kJ é maior que o emparelhamento. Isso quer dizer que essa energia aqui, ela é maior do que essa energia aqui. Então, se ela é maior, é mais fácil ele emparelhar do que ele subir, porque a energia gasta vai ser menor. Então, neste caso, o que eu vou ter, eu tinha feito as contas aqui, só que a minha animação me traiu. Vamos fazer duas coisas importantes. Eu posso só fazer essa racionalização, ele já me deu os dois valores, né? 10dQ é maior do que P. Então, ele vai ser um ligante de campo forte, né? Vai ser spin baixo. Mas eu posso fazer as contas. Eu vou fazer as contas com vocês. Vamos lá. Aqui, para o meu campo, que é o meu campo fraco, spin alto, o que eu vou ter? Energia de estabilização do campo cristalino vai ser igual. Quantos elétrons eu tenho aqui embaixo? Eu tenho 3 elétrons aqui embaixo. Então, eu tenho 3 vezes menos 4dQ, mais 6dQ, que vão dar no total, então, de menos 6dQ. Aí é uma conta de regra de 3, né, gente? 10dQ valem 250. 1dQ vale X, 1dQ vale 25 kJ por mol, 25 vezes 6, menos 150 kJ por mol. Ou seja, se o meu complexo fosse preenchido dessa maneira, se os meus elétrons estivessem preenchidos dessa maneira, a formação deste complexo estabiliza o meu sistema em menos 150 kJ por mol. É uma vantagem, né? Ainda é uma vantagem. Mas vamos ver lá do outro lado. Se ele é preenchido na forma de spin baixo, campo forte, como que vai ser? A energia do campo cristalino vai ser igual a 4 elétrons lá embaixo, estabilizando com 4dQs, mais uma energia de emparelhamento. E isso vai dar, então, menos 16dQs, mais um emparelhamento. A energia, a gente já calculou aqui, né? Então, eu me poupei, tá? Só peguei esse valor daqui. 16 vezes 25 mais 240, porque foi o valor dado tabelado. Menos 16 vezes 25 mais 240, menos 160. A gente vê que mesmo assim,
a energia do campo cristalino aqui, ela é mais favorecida, porque liberou 160 contra 150. Nossa, Raquel, mas 10 kJ por mol faz diferença? Muita diferença, né, gente? Qualquer estabilização para o meu sistema já é favorecido. Então, este ligante vai ser um ligante, esse complexo, né, vai ser um ligante, um complexo de campo forte. Então, mais uma vez, eu posso fazer as contas ou eu posso olhar direto, tá, gente? O valor de 10dQ é maior que o valor de emparelhamento, então ele emparelha lá embaixo. Esse é campo fraco e esse é campo forte. Então, muito bem, a gente já decidiu, né? Então, quando o 10dQ é maior do que o meu P, o P é favorecido. Então, a gente vai ter um ligante de campo forte. Então, a minha resposta é: o complexo é campo forte ou campo fraco? O meu complexo é de campo forte, porque 10dQ é maior que minha energia de emparelhamento. Ponto. Letra B. De acordo com a TCC, desenhe o diagrama de níveis de energia mostrando os orbitais do íon manganês 3 antes e depois da complexação. Faça as respectivas distribuições eletrônicas. Agora é fácil, né? Então, aqui, a distribuição eletrônica antes vai ser... Olha, são só 4, hein, gente? É D4. Vou apagar um aqui. Ele era assim e depois o preenchimento, ele fica assim. Porque ele é um ligante de campo forte. Quem me disse isso foram as contas lá atrás. C. Calcule em kJ por mol a energia de estabilização do campo cristalino envolvida na formação do complexo. Eu já tinha calculado lá atrás, então eu só trouxe para cá, ok? 4 elétrons estabilizados de 4dQ, mais energia de emparelhamento, totaliza, então, pelas contas, 160 kJ por mol de estabilização. Essa carga negativa quer dizer que está estabilizando o meu sistema. Isso quer dizer que o meu complexo de água com manganês é mais estável do que o íon livre de manganês 3+. Obviamente, a gente já parar para pensar isso. A natureza só forma uma ligação química se for estabilizar. Se não for estabilizar, ela não vai formar. Concorda? Muito bem, então esse é um complexo que a gente fala que é de campo forte, ou seja, spin baixo. São sinônimos, tá, gente? Ah, o complexo é de spin baixo. Ah, o complexo é de campo forte, é a mesma coisa. Pronto, eu vou pular lá no D4 para o D7, tá? Mas aí a gente vai fazer muitos exercícios com todos as distribuições eletrônicas, tá? Porque agora a gente precisa andar um pouquinho para pensar em termos das possíveis distribuições eletrônicas. D7, vamos fazer a distribuição de D7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, gente, por que é importante a gente conversar sobre a configuração D7? Observa que o íon livre já tem 2 elétrons que estão emparelhados. Ele já tem essa energia gasta, ou seja, ele já vem para o meu complexo com esses elétrons emparelhados. Então, aqui a gente sabe que a energia do campo cristalino, quando tem essa consideração, como que vai ficar? Vamos lá. Vamos preencher. Opa, preencher errado. 1, 2, 3. Beleza. Que beleza. Só um minuto, gente. Eu vou ter... Perdi minha canetinha, peraí. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu preenchimento, né, seguindo um campo que é fraco, ia ficar assim. 5 elétrons dentro do menos 4dQ, estabilizando, então, ali, 4dQs, mais 2 elétrons sendo desestabilizados nos 6dQs. Mais 2 vezes a energia de emparelhamento. Então, a energia ficaria cortada do 2Ps, porque estes 2 elétrons já estavam emparelhados. Essa energia não tem que ser contabilizada na minha conta, porque ele já estava lá no íon livre, ele já estava de forma emparelhada. Então, não preciso contar essa energia de emparelhamento, porque não vai, o meu complexo não vai gastar energia para emparelhados. Então, a primeira coisa importante, por que eu quis colocar o D7 é, tem que ver se lá no íon livre já tem elétron emparelhado. Se tiver, essa energia não precisa ser contada.
Então, aqui, quando eu tenho este complexo, a única coisa que eu vou considerar é a estabilização de 8 dQs da fórmula, né? Vem de menos 20 dQs mais 12 dQs, totalizam, então, 8 dQs de estabilização do campo cristalino. Então, um ponto importante é, se já estava emparelhado, não conta o emparelhamento. A energia deve ser sempre negativa para justificar a formação do complexo. Eu acabei de dizer isso. Muito bem. Como então que eu vou... Até então, a gente viu dados, né? Me deram os dados. Como que eu faço para encontrar esses dados? Vamos determinar, então, essa energia de 10 dQs. Ao invés da gente ter um dado tabelado, vamos saber como que a gente faz isso dentro do meu laboratório. Tem tempo? Tenho, já estou meio perdida no tempo, mas eu tenho 15 minutinhos. E aí, seria muito bom se eu conseguisse acabar, mas vamos lá. Como que a gente vai determinar, então, essa energia? Eu vou começar com um complexo, então, de titânio 3+, com 6 águas coordenadas. Eu tenho, então, o meu titânio, com a configuração eletrônica argônio, 4s2, 3d2. Eu já fiz isso hoje, né? O titânio 3+, então, vai tirar um elétron lá, 2 elétrons do orbital S, um elétron do orbital D, totalizando 4s0, 3d1. Ok, então essa é a minha configuração eletrônica. Então, eu tenho ali a minha diferença de 10 dQ, no meu diagrama, um elétron preenchido. Eu vou descobrir essa energia achando essa energia de transição. Olha, se eu saio do meu dXZ, que está lá no meu conjunto de orbitais, T2G, e eu consigo medir a energia que eu preciso para excitar esse elétron para o meu EG, eu descubro o valor de 10 dQ. Vocês concordam comigo? Isso aqui é a mesma energia de um fóton. Lembra lá atrás, quando eu ia lá no átomo de hidrogênio, tinha a série de Balmer, Lehmann, vocês lembram disso? A gente tinha como calcular a energia que um fóton sai de um nível energético para ir para o outro, a gente conseguia encontrar a diferença de energia do meu nível energético. Aqui é a mesma coisa. Se eu der energia para esse elétron, ele vai ser excitado do T2G para o EG e eu vou achar o valor de 10 dQ. É exatamente o valor dessa energia. Aí eu queria mostrar para vocês uma nova representação disso, porque isso é muito comum, vocês vão ver muito isso lá em elementos metálicos, então a gente precisa se familiarizar com essa descrição. Olha só, essa é a descrição do meu diagrama de energia da seguinte maneira. Eu tenho meus orbitais T2Gs e tenho meu conjunto de orbitais EGs. Aqui está me dizendo que eu tenho um elétron preenchido no meu orbital T2G e não tenho nenhum elétron preenchido no EG. É exatamente isso aqui, né? Isso aqui foi representado dessa maneira, ok? Essa transição eletrônica, que dá o valor de 10 dQ, ela representa a passagem do elétron que estava lá no T2G para o meu EG. Então, o meu T2G fica com nenhum elétron, passando para o meu EG, que tem um elétron. Então, essa é a minha transição. Se eu descubro qual é o valor dessa transição, eu descubro o valor de 10 dQ. Então, esse valor pode ser experimentalmente através de um espectro de absorção do composto, igual a gente fazia lá para a cor do meu complexo. Está aqui. Está aqui o meu espectro de absorção. Então, eu vou lá no meu laboratório, faço uma solução de titânio 3+ em água, vou lá e faço uma espectroscopia na região do ultravioleta e do visível, igual a gente já tinha visto. Aqui, observem que muitas das vezes a frequência é dada em centímetros a -1, então a gente tem que fazer uma conversãozinha ali. E aqui é a nossa absorbância. Muito bem. Então, o que eu fiz? Eu passei para cá, tá bom? O que a gente tem que ver? O máximo ali de absorção. O máximo de absorção está acontecendo ali ao redor de 500. O que eu queria mostrar para vocês é que este complexo tem uma banda de absorção bem larga. Olha só, ele absorve em todo esse espectro aqui. Aqui em cima, ele até colocou as cores, tá? Que ele consegue absorver. Aí ele vai aqui do vermelho até quase lá entre ali o amarelo e o violeta, tá, gente? Ele quase absorve todo mundo, olha, ele absorve daqui até aqui, tá bom? Mas o máximo de absorção é ali em torno de 500. Então, sempre, mesmo que o complexo absorva numa faixa grande, a gente sempre vai fazer os cálculos pelo máximo de absorção. Então, vamos lá. A energia é igual a H, né? Essa energia de um fóton dentro
dentro do átomo. A velocidade da luz é igual a Ni vezes o lambda, frequência vezes comprimento de onda, A. E só para a gente fazer uma consideração, a frequência, não sei se vocês lembram, né? Se não lembrar, deixa eu puxar uma caixinha aqui. A frequência, ela é dada em hertz, ou em segundos a -1, e o comprimento de onda é dado em metros. Aqui, meu espectro está dado em termos da frequência. Então, só que essa frequência foi dada em centímetros a -1. 1 Hz vale 3,335 vezes 10 a -11 centímetros a -1. Tem que saber isso, isso é tabela, tá, gente? Isso é tabelar. A única coisa que eu fiz foi passar, então, a frequência para Hz, tá? Passei a frequência, que é 20.000 centímetros a -1, porque eu vi que o máximo de absorção ali estava em 20.000. E fiz essa conversãozinha que deu 5,99 vezes 10 a 14 Hz, ou então segundos a -1, que é a mesma coisa. Energia, então, é HNI. A energia, então, é a constante de Planck, 6,626 vezes 10 a mais 34 quilo por metro quadrado, segundo a -1, ou joule vezes segundos, vezes a frequência. Isso me deu uma energia. Só que ali eu estou considerando a energia de um fóton. Concorda, gente? É um único fóton. Ali eu estou considerando, quando eu falo energia igual a HNI, é para um fóton só. Essa energia eu passei para Joule, tá? Passando ela para Joule, porque, deixa eu só voltar aqui. Quem não lembra? Energia, por exemplo, energia é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Energia é Joule. A massa é quilo. A velocidade é metro por segundo ao quadrado. Então, Joule é igual a quilo vezes metro ao quadrado, a segunda menos 2. Então, isso aqui vale Joule, ok? Eu achei a energia, então, ali. Então, eu já achei a energia da transição. Ai, que beleza. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar ali rapidinho. Nossa, Raquel, eu não lembro nada dessas unidades. Tem que lembrar, galera. Pronto. Então, a minha conta é a seguinte, a energia eu já achei, né? A energia eu já achei para um elétron, para um fóton, porque energia é igual a Ni para um fóton. Eu quero saber por um mol de elétrons, né? Porque eu quero saber a energia por mol. Um elétron, então, está ali sendo excitado a 3,97 vezes 10 a menos 19, que foi o que eu achei. Um mol de elétrons 6,02 vezes 10 a 23. Então, eu achei que um mol de elétrons está sendo excitado por 239 kJ por mol. Veja, gente, é sempre na ordem de 200, né? 200, no máximo ali 300 ali. Então, esse valor é bem comparável com a energia de uma ligação comum, né? Então, eu consigo achar o valor de 10dQ assim. Eu meço a frequência, correlaciono com a energia de um fóton, vejo a energia para 1 mol, e aí eu acho, então, o meu valor de 10dQ. Isso quer dizer, então, pera. Só quero mostrar a cor. Que a minha energia de 10dQ está ali perto daquele valor. Então, agora eu vou achar o comprimento de onda, tá? Peraí que eu vou voltar. Vamos achar o comprimento de onda. Energia é igual a HNI. A gente viu que a minha velocidade da luz é igual à frequência vezes o comprimento de onda. A velocidade da luz é 2,9883, mais ou menos, vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, eu só vou substituir, tá? A velocidade da luz, que é 2,98 vezes 10 a 8, é igual à minha frequência. A frequência eu já achei ela lá atrás, a gente já só trouxe o valor para cá. Eu vou achar o meu comprimento de onda. O meu comprimento de onda vai dar 5 vezes 10 a menos 7 metros, e isso passado para nanômetro dá 500 nanômetros. E aí, 500 nanômetros está ali, mais ou menos, entre o meu verde e o meu amarelo. Quando eu vejo o meu complexo de titânio, ele está ali quase violeta, tá? Porque a transição está bem aqui nessa região, né, gente? Porque ele está bem aqui nessa faixa grandona. Então, o meu complexo está ali naquela fase roxinha ali. Então, é assim que eu consigo achar o meu valor de 10dQ. Eu tenho 5 minutinhos só, mas acho que eu quero falar um pouquinho sobre esses
com esses fatores que influenciam os valores de 10dQ, tá? A gente viu como que a gente calcula pelo espectro de absorção. Agora eu vou mostrar como que isso vai variar dentro de um composto de coordenação. Os fatores que influenciam o 10dQ, o primeiro dele é o número de oxidação do metal, né? Eu disse para vocês o tempo todo que tem dois fatores, metal e ligante. Então, o primeiro é o NOx do meu metal. Quanto maior o NOx do meu metal, maior a força que ele vai atrair os ligantes e, portanto, maior o valor de 10dQ. Então, quanto maior o NOx do metal, maior o valor de 10dQ. Metais com NOx 3+, gente, geralmente eles já são considerados um alto NOx. Geralmente, os metais que têm NOx 3+, eles geralmente apresentam um campo forte. Porque quanto maior o campo, quanto maior a força, maior o 10dQ, maior a força do meu campo. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Olha o vanádio coordenado com 6 águas, com NOx 3+, e o vanádio coordenado com 6 águas, com uma carga de 2+. Então, aqui, o vanádio 3+, ele é D2, e o vanádio 2+, ele é D3, é um íon D3. Quando ele está na sua forma 3+, a luz violeta ela é absorvida, e o complexo parece amarelo. Quando ele é D2, a luz amarela é absorvida e ele aparece violeta. Quando a roda das cores está ali atrás, quando a gente sabe que ele está absorvendo a cor violeta, quer dizer que esse campo ele é mais forte, porque olha só, energia é igual a H vezes C vezes o comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a minha energia. Então, lá no meu violeta, ele vai ter menor comprimento de onda e maior energia. Então, quando ele está lá na sua forma de vanádio 3+, ele tem maior campo. Quando ele é vanádio 2+, o campo é menor. Então, o primeiro fator que altera esse valor de 10dQ é o NOx do meu metal. O segundo é a simetria do campo. O que isso quer dizer? Quanto maior o número de ligantes, mais forte é o campo. Isso o mesmo ligante, tá, gente? Então, 10dQ de um campo octaédrico é quase o dobro de 10dQ de um campo tetraédrico. Então, ele estabiliza muito o meu sistema se eu tiver 6 ligantes ao redor de 4. Lembra que eu disse para vocês que aqueles compostos de coordenação que tem número de coordenação 4, por exemplo, um quadrático plano, ele é um octaedro frustrado? É muito por isso, porque quanto maior a quantidade de ligantes, até ele chegar a 6, maior a estabilização do meu campo. É o período do metal. Quanto mais baixo ele estiver ali na tabela periódica, maior vai ser o meu valor de 10dQ. Maior vai ser o campo desse ligante. Então, se eu comparo, por exemplo, o crômio com o rênio, o crômio tem o campo mais fraco do que o rênio, porque o rênio está mais para baixo da tabela periódica. Então, o período do metal também me traz uma diferença no desdobramento do campo cristalino. E, por fim, não menos importante, muito importante, a natureza do ligante. Ligantes diferentes desdobram o campo em extensões diferentes. Essa, então, é a minha série espectroquímica completa, onde eu tenho a maior variedade de ligantes possíveis, me indicando a força do meu ligante. A água está aqui, ela está bem em vermelhinho aqui, porque ela é o meu limite. Todo mundo que está antes da água, ela tem um campo fraco. Todo mundo que está depois da água tem um campo forte. Então, para trás da água, todo mundo é campo fraco e todo mundo depois é o campo forte. Só um dado importante, que isso aqui requer uma confirmação experimental, né? Mas na série espectroquímica, a posição da água é o limite do campo fraco, tá, gente? Então, assim, isso são indícios. Quando eu falo, ele tem alto NOx, ele está mais para baixo na tabela periódica, o número de ligantes é alto, ele está com ligantes de campo forte, vai ser campo forte. É um indício que vai ser campo forte. Eu preciso ter uma confirmação experimental. Então, no geral, antes da água, todo mundo é fraco, depois da água, todo mundo é forte.